Deus está morto. Essa talvez seja a frase mais famosa escrita pelo filósofo Friedrich Nietzsche, considerado um dos principais filósofos do niilismo. Mas, além de polêmica, essa provavelmente é uma das frases mais mal entendidas da história da filosofia. E isso não é surpreendente. Nietzsche nem sempre escrevia de forma direta. E ele também tinha gosto por frases que causavam, e ainda causam, impacto. Mas isso não quer dizer que é impossível entender o niilismo. Isso só quer dizer que nós precisamos entender melhor Nietzsche e os seus colegas niilistas. Nesse vídeo eu vou te ensinar um pouco melhor o que é o niilismo e, se eu fizer um bom trabalho, você vai entender que Deus está morto não é uma frase sobre Deus, e sim sobre algo muito mais humano, no que nós acreditamos. Você já parou em algum momento, no meio da sua rotina e vida corridas, e se perguntou por que eu faço tudo isso? Qual que é o significado disso tudo? Você acordou, tomou café, se preparou para ir ao seu primeiro compromisso, e aí as preocupações começaram a inundar a sua mente, até que você simplesmente desaparece. Por um instante, tudo aquilo que forma a sua vida e a sua identidade parece vazio, sem sentido. E até mesmo sem necessidade. Você se sente dissociado da sua própria identidade, como um fantasma observando um robô repetindo os mesmos movimentos de novo, e de novo, e de novo. Parece que hoje em dia essa sensação é quase um sintoma de estar vivo. Mas por que nós sentimos isso às vezes? E esse vazio que às vezes nós encaramos, que vem quase como uma reflexão pessimista sobre o sentido ou a falta dele, é uma expressão do niilismo como filosofia pessoal. Mas talvez mais importante do que pensar nesse pessimismo como o próprio niilismo em si, faça mais sentido pensar nele como uma provocação ao niilismo. Da mesma forma que outras correntes filosóficas, o niilismo é uma tentativa de responder perguntas difíceis, como o que realmente vale a pena em um mundo que parece não fazer sentido? Existe alguma boa forma de dar sentido à vida? E enquanto muitas filosofias vão buscar sentido em argumentos teológicos, políticos, sobre a própria estrutura do conhecimento e até mesmo sobre sentimentos como amizade ou amor, o niilismo vai quase que na direção contrária. Ele busca a resposta na ausência de sentido. Niilismo vem de nihil, que significa nada. O princípio do niilismo é justamente a negação de que existe uma resposta certa e absoluta para essas perguntas complicadas. Nenhuma forma de conhecimento é absoluta. Não existe uma fonte verdadeira de sentido e muito menos uma fonte de moralidade. O mundo é vazio, não tem nada. Nihil. E essa ideia de negar as bases do conhecimento não é uma exclusividade do niilismo. Gorgias, um sofista e pré-socrático, já negava a possibilidade do conhecimento da realidade há quase 2.500 anos. Ou seja, para Gorgias, tentar buscar conhecimento e entender o mundo e a mente humana era uma busca sem resultados. Era impossível obter qualquer tipo de conhecimento sobre o mundo. Ou, nas palavras do próprio Gorgias, nada existe. Se algo existisse, não poderia ser conhecido. E, se fosse conhecido, não poderia ser comunicado. Mas sem dúvidas o maior expoente do niilismo é Friedrich Nietzsche. Tanto é que o seu nome virou até adjetivo. Se sentir depressivo da forma que eu apresentei no começo desse vídeo é bem nietzschiano. Mas o que vem como surpresa para muitas pessoas é que Nietzsche nem de perto era tão depressivo quanto o adjetivo que carrega o nome dele sugere. A razão pela qual Nietzsche estava disposto a desafiar todas as bases do conhecimento e moral da sua época era porque ele acreditava ter encontrado algo mais profundo. Algo que a busca por conhecimento ou bondade acaba ocultando. Algo que vai além do bem e do mal, por assim dizer. Ao invés de começar o seu niilismo do vazio, Nietzsche começa de outro lugar, da vida. A ideia de vida é algo fundamental para ele construir o pensamento nietzschiano. Então preste atenção porque sem esse conceito de vida nós podemos ficar perdidos e Nietzsche pode parecer apenas um chato que reclama de tudo. O que obviamente é errado, porque Nietzsche é um chato que reclama de quase tudo. Entender Nietzsche significa entender as poucas coisas que ele não desprezava como vazias. Para Nietzsche não existe valor mais supremo do que a vida. Ela vem antes de qualquer coisa e deve ser prioridade para todas as ações humanas. Nietzsche sugere que todos os aspectos da vida, sejam positivos ou negativos, devem ser vividos ao máximo, afirmados e superados. Viver é o privilégio máximo, e tudo associado com o viver deve ser apreciado. Nessa visão, sofrer é tão importante quanto ser feliz. E aqui nós começamos a entender Nietzsche um pouco mais precisamente. Se nada mais tem valor, então pelo menos o fato de viver tem algum valor. O próximo passo é entender o que Nietzsche se refere quando ele diz a palavra vida. E para ele, a vida é definida pelo que ele chama de vontade de potência. Para ele, todos os seres que vivem têm essa vontade de potência intrínseca ao organismo vivo. Esse
desejo, essa vontade por acumular capacidade e força para ir ainda mais longe e fazer ainda mais. A vontade de potência é o impulso natural que leva à superação constante de suas próprias condições e à expressão criativa das capacidades dos seres vivos. Não é sobre algo trivial como a vontade de tomar um sorvete, mas é a vontade profunda de eu pegar esse meu corpo feito de carne e a minha mente pensante e construir algo que vai além de mim. Como, por exemplo, um vídeo explicando o que é o niilismo que toca em um tipo de assunto que eu raramente toco nesse canal. Brincadeira, a gente sabe que aqui a crise existencial é a especialidade da casa. E, no processo de usar essa minha vontade de potência para ir além dos meus limites, tomar riscos que eu não tomo e viver esses momentos ao máximo. Quando você chegou ao seu limite emocional em um dia difícil, ou no limite físico depois de um treino intenso, e mesmo assim você acha forças para ir além e se superar, parabéns! Você experienciou a vontade de potência. Para Nietzsche, mesmo com cada ser vivo sendo diferente e único, o que todos eles têm em comum é essa força essencial que os move, a afirmação e a expansão contínua, manifestando a vida como um processo dinâmico de autossuperação. Tudo o que é vivo quer viver um pouco mais. Ou seja, a ideia de Nietzsche de vida me dá uma forma de responder à provocação do começo do vídeo. De onde vem o sentido de fazer vídeos? A resposta é que não importa. Eu tenho essa vontade de potência. Eu quero fazer vídeos cada vez melhores. E eu quero viver o ato de fazer vídeos melhores. E isso é o suficiente. Obrigado. E sinceramente, eu tô até estranhando que um vídeo sobre niilismo tá ficando assim otimista. Então, onde que tá a pegadinha? Quando é que o niilismo fica triste? Onde que tá o vazio? Que bom que vocês perguntaram, porque ele começa agora. Então nós sabemos que, para Nietzsche, a vida é a coisa mais importante, e ela se expressa através da vontade de potência. Com isso, nós podemos começar a responder o que é o niilismo. O niilismo de Nietzsche não é só uma afirmação da vida. Boa parte da forma que ele é expresso é através da crítica de outras visões filosóficas. E nesse sentido, niilismo é talvez mais sobre o que ele nega, o que ele recusa e critica, do que sobre os conceitos que ele abraça. Nietzsche vai criticar todo e qualquer tipo de tradição que tente limitar a capacidade da vida, especialmente as que ditam como humanos devem ou não se comportar. O que inclui principalmente a tradição filosófica iniciada por Sócrates e Platão, de que existe um mundo ideal, cuja verdade é imutável, eterna e transcendente. Sócrates, Platão e a sua tradição filosófica sugerem esse outro mundo ideal, sem a sujeira do mundo em que nós vivemos. Por exemplo, imagine um círculo perfeito, com todos os pontos igualmente afastados do centro. Fácil. Agora, desenhe o círculo perfeito. Isso é impossível. Até mesmo o desenho mais perfeito possível vai ter resolução limitada, e não vai ser perfeitamente um círculo. Para Platão, tudo é basicamente assim. Tudo que você vê é uma versão imperfeita do ideal daquela coisa. Um cachorro é uma versão mundana do cachorro ideal, descontando o Planck, que é perfeito. Para os niilistas, toda essa história de mundo ideal é uma desvalorização da vida, e então deve ser criticada e negada. É a filosofia de Platão que é vazia, justamente por perder contato com aquilo que de fato importa, que no caso é o mundo que nós habitamos de forma visceral. E como os niilistas criticam a base das ideias de Sócrates e de Platão, essa crítica se estende naturalmente a todas as filosofias que também bebem desses pensadores gregos. O que inclui basicamente toda a filosofia religiosa do Ocidente, do judaísmo, até a sua vertente favorita do cristianismo. Tanto que Nietzsche expressa o desgosto com o cristianismo fazendo referência a Platão. Cristianismo é um platonismo para o povo. Na visão de Nietzsche, a filosofia religiosa replica essa tendência de se afastar da vida mundana tal qual Platão fazia, com ideias de vida eterna em um mundo ideal após a vida mundana. E não só isso. A expectativa de uma vida extraterrena vem com uma série de ideias morais que devem limitar as ações de humanos, ideias que limitam como a vida pode se expressar. Nietzsche tem um termo para descrever filosofias que acabam limitando a vida: decadentes. Eu também posso usar esse termo para explicar a vida de muitas pessoas que eu conheço. Para Nietzsche, a moral decadente é a moral de uma pessoa que valoriza o mundo ideal, que é um mundo que ela espera depois da vida. E esse mundo ideal é o que é verdadeiramente vazio, que é desprovido de valor. Em conclusão, para Nietzsche, cristianismo é uma forma de niilismo, porque para ele as promessas de perfeição são vazias. Elas são nada, são nihil.
Então Nietzsche, o suposto nihilista, na verdade pensa que todos os filósofos platônicos e os religiosos que são verdadeiros nihilistas. E mais do que criticar a base dessas ideias mais transcendentais do mundo, Nietzsche é bastante crítico da visão de virtude cristã. O cristianismo como filosofia moral vê valor na humildade e valoriza os que sofrem e que têm fé. E para Nietzsche, isso é uma inversão dos valores naturais, em virtude do mais forte, do mais apto e do mais criativo, o que é uma inversão da moral baseada na vontade de potência. A filosofia religiosa e platônica que Nietzsche tanto critica foi a filosofia dominante por boa parte da Idade Média. Mas quando Nietzsche estava vivo, a ideia de usar religião como base da filosofia já estava perdendo força há alguns séculos. Ou seja, filosofias com Deus no centro estavam sendo desvalorizadas em favor de novas formas de entender o mundo, baseada em valores menos religiosos. E aqui estamos falando de ideias como o humanismo, que toma como base o valor intrínseco da vida humana, e o materialismo, especialmente o materialismo científico, que vê experimentos e raciocínio lógico como a verdadeira forma de buscar conhecimento no mundo. Essa mudança de preferência no mundo acadêmico é às vezes chamada de virada da razão, e é bastante influenciada pelos trabalhos de Galileu, Descartes, Locke, Hume, Leibniz e principalmente Isaac Newton e Immanuel Kant. Mesmo indivíduos profundamente religiosos começam a apelar menos para Deus para explicar como o mundo funciona. Tanto a ciência quanto a tecnologia e um raciocínio menos religioso em geral ganham um papel mais central no dia a dia da pessoa. É muito legal parar para pensar que em algum momento as pessoas foram pendendo para todos os tipos diferentes de área, desde saúde até engenharia, filosofia e língua inglesa. E é mais legal ainda que antigamente tudo isso não era dividido, as pessoas só aprendiam e faziam. E você também hoje em dia não precisa ficar preso em uma só área. E no mês das carreiras, a Alura veio com uma forma inédita de estudar, que é o modo carreira. São 22 carreiras que organizam o aprendizado em trilhas completas, do básico ao avançado, e ele está presente em todos os planos da Alura. É a oportunidade perfeita para começar a estudar agora uma carreira do zero ou avançar ainda mais para o próximo nível com direção e profundidade. Se você sempre quis aprender tecnologia, mas falta um caminho estruturado, agora você tem. São 22 carreiras da Alura, do zero ao avançado. Não fica de fora dessa. Durante o lançamento, eles estão com desconto especial de até 44% off em todos os planos. É só clicar no link na descrição ou no comentário fixado. Até certas igrejas como os unitaristas americanos abraçam uma visão mais humanista da moralidade. As ideias religiosas que antes forneciam sentido à vida e orientavam a moralidade já não possuem a mesma influência. Para Nietzsche, a humanidade se tornou cada vez mais descrente em um fundamento divino que guiasse as suas ações, o que levou ao colapso de um sistema de valores transcendentais. Em outras palavras, Deus está morto. Ele perdeu o seu espaço central para a razão, o suposto raciocínio lógico iluminista. E para Nietzsche, é isso que é a morte de Deus. Mesmo religião sendo extremamente comum no mundo em que Nietzsche viveu, a ideia de Deus tinha pouca influência no dia a dia das pessoas. Então, Deus está morto é uma frase referente ao que as pessoas se importam. E para todos os efeitos práticos, elas não estavam se importando mais com Deus como elas costumavam. E aqui você talvez pense que esse abandono de Deus por ideias mais científicas e materialistas agradou alguém que era tão crítico do cristianismo como Nietzsche. Então, uma visão materialista, racional e cética do mundo é o suficiente para Nietzsche? Não. Que cara chato! Mesmo que a fonte da moral tenha mudado de Deus para razão, a moral ainda é a mesma moral que limita os seres humanos. E por isso, a crítica de Nietzsche se estende para a modernidade. A racionalidade da idade moderna não só promete dar conta de rever o fundamento teológico de todo o conhecimento possível, mas também dá conta de responder sobre questões morais fundadas na própria razão do indivíduo. Mas para Nietzsche, exaltar a ciência e a razão não deixa de ser uma nova forma de dogma herdado do pensamento anterior. A vida não é algo que se compreende apenas com lógica. Muito pelo contrário, ela precisa de instinto, de arte e, é claro, da criação de valores. Até porque, de certa forma, toda vez que você tenta escrever como o mundo é, ou como ele deveria ser, você acaba impondo limites no mundo, querendo ou não. Sai Deus, entra a razão. Mas o homem ainda procura por ídolos para crer em algo que sustente a sua moral. Seja uma divindade que instrui humanos, ou a ideia de que existe uma forma correta de raciocinar e chegar a verdades morais. Da mesma forma, a crença em algum sistema político, social ou até mesmo a própria ideia de ciência como portadora de toda a verdade são igualmente vazias. Em um certo sentido, para Nietzsche, todo o resto do mundo são os verdadeiros nihilistas, que abandonaram o valor da vida pelo vazio de ideias ilusórias. Razão, religião
política e até a ciência são sabores diferentes da mesma armadilha e são igualmente vazias. E é ao reconhecer o quão vazio todos esses valores são que entra o niilismo. A sensação de decadência, vazio e sem propósito, incapaz de seguir em frente mesmo depois da destruição dos valores. Esse pessimismo extremo é uma das caras do niilismo, o niilismo passivo. No entanto, para Nietzsche, esse niilismo pode ser tomado de outra maneira. Quando se reconhece o vazio de sentido, a postura que antes te paralisa pode ser uma oportunidade. Sim, essa é a história do copo cheio e do copo vazio. Falando nisso, eu vou pegar mais café. Para Nietzsche, essa é a oportunidade perfeita para criar novos valores para substituir os antigos. Essa outra maneira de niilismo é o que ele vai chamar de niilismo ativo. Então, ao invés de valorizar o que a sociedade e as tradições filosóficas querem que você valorize, você pode escolher se importar com o que você quiser. Se o niilismo passivo é a destruição dos valores, o niilismo ativo é onde você se reconstrói da maneira que quiser, usando a sua própria vida e vontade de potência como base. Ou seja, o vazio das tradições não é só uma fonte de crise e existência, mas também uma oportunidade de superação. E aqui tem uma pergunta importante. E se a sua vontade de potência for fazer algo que é tradicionalmente considerado horrível, tipo usar crocs ou virar um assassino em série? Você talvez ache assassinato uma ideia horrível, mas usando o niilismo não é impossível argumentar que você acha isso porque cresceu imerso em tradições limitantes. Pro niilismo de Nietzsche não existe certo e errado. Existe o que você quer e o que você não quer. No fim, nenhuma violência e nenhuma ação, não importa o quão mal vista por outros, é errada para um niilista total. O que não quer dizer que niilistas são um bando de pessoas violentas, e sim que não é nada difícil de justificar violência com niilismo. O que Nietzsche propõe é que a superação do niilismo é a exaltação da vida e toda a sua potência. Algo que todas as escolas filosóficas antes dele falharam em fazer. É claro que Nietzsche é muito criticado por essas ideias, até porque elas são meio difíceis de engolir. As consequências diretas e práticas podem acabar em uma espécie de relativismo radical de valores, uma vez que todos os valores são questionáveis. E você pode até pensar que ele foi longe demais, mas na história da filosofia é de costume que todo filósofo tenda a levar o seu pensamento da forma mais radical possível, até as últimas consequências. E talvez isso defina o que é próprio do pensamento filosófico. Eu não quero que você saia desse vídeo concordando com tudo que Nietzsche fala. Eu quero que você tenha entendido pelo menos um pouco melhor sobre o que o niilismo fala. Mas se você quiser tirar algo de valor das ideias niilistas sem precisar comprar o niilismo inteiro, é a ideia de que as tradições que nós apreciamos podem acabar nos distraindo do valor intrínseco da nossa própria vida. Boa crise existencial. Muito obrigado e até a próxima.